Olá, estamos em mais um episódio do Emprecast, um podcast que criamos para trazer um pouco aí da transformação que todo empreendedor passa, né? Empreender também é um processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento. E hoje eu chamei inicialmente minha cliente, depois minha amiga e agora, inclusive, parceira de trabalho no Metamorfose, que é o nosso grupo de mentorias para o universo de eventos de casamento. Pri, obrigada, viu, por aceitar o convite. Sou eu que agradeço. Vamos bater um pouquinho aqui, bater um papo bem gostoso, contraído, pode ficar tranquila em relação aos temas. E aí a gente vai conversar um pouco, né? Vamos começar aí nesse processo. Primeiro você se apresenta, conta um pouco, né, como que surgiu aí a Santo de Casa. E eu queria depois, em seguida, que você contasse onde que surgiu a empreendedora Priscila, que geralmente não, ela vem antes, né, de abrir o CNPJ, de ter a marca ali. Então, conta um pouquinho pra gente. Vou começar por essa parte, então, que realmente vem antes, né? Eu venho de uma família empreendedora, né? Meu pai é empreendedor, meu pai tem junto com outros sócios, né, tem uma empresa de tubos de aço, padrão de energia, eletroferragem, uma fábrica, né? E eu cresci nesse universo, literalmente. E sempre vi meu pai nisso, então, para mim, isso é muito normal. E eu sempre convivi nesse ambiente de trabalho, né? Uhum. E acompanhei muito de perto. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos. Na verdade, uns 17 e pouquinho. Foi quando eu entrei na faculdade, com 17. É até interessante esse caso, porque eu fiz um trem tudo errado. Eu fui atender um cliente no primeiro período da faculdade, eu achei um cliente. E era numa universidade. E era, tipo, grande, eu tava me achando e tal. Eu fui lá e fiz a proposta, entreguei pra galera, a galera aprovou. Resumo da história, deu tudo errado. Eu calculei tudo errado, eu não tinha dinheiro para pagar a gráfica. Eu não sabia como eu ia entregar aquilo. Eu tinha, 17 anos, não tinha nem estágio, não tinha nada. Eu não sabia como é que eu ia fazer. E, tinha 70 pessoas que tinham me contratado, que era, formatura da galera. Fiquei arrasada. Cheguei no trabalho do meu pai chorando, assim, sem respirar, sabe? Assim, soluçando. Falei com meu pai, pai, aconteceu uma coisa horrível. Ele, o quê? Você tá grávida? Eu, não. Foi desse jeito. Aí eu, não é isso. Como é que você tá pensando nisso? Isso? Enfim. Aí eu falei, não, pai, aconteceu isso. Enfim. Ele virou pra mim e falou assim, não, tudo bem, vamos ver onde você errou. Aí sentou comigo, calculou, viu onde que eu errei. Falou, beleza, eu vou te emprestar esse dinheiro, você vai honrar com o seu compromisso, mas em troca você vai trabalhar 1 ano e meio aqui pra mim, meio horário. 1 ano e meio? Não explorou hoje, eu sei disso. Já tô entrando com uma ação, aquelas, eu sou advogada agora. Aí, ele foi e 1 ano e meio eu trabalhei meio horário, eu coisava caneta, clipes para cada setor, separava ali os suprimentos, né, de escritório de cada um. Com o tempo, ali nesse 1 ano e meio, eu comecei a fazer um jornalzinho da empresa. Inclusive, eu entregava o jornalzinho pro meu marido. Eu não sabia que eu ia casar com ele. Ah, que legal! Nossa, eu odiava ele. Achava ele estranho. Mas, enfim, isso é cenas para outro capítulo. E aí, eu... até desconcentra. E aí, foi assim. Paguei minha dívida, depois fui contratada como estagiária lá. E fiz muitos projetos gráficos, né? E com o tempo ali dentro, assim, por mais que eu trabalhava nessa área gráfica, eu sempre participava das reuniões administrativas, né? Eu acompanhava ali de perto. Então, o empreendedorismo sempre esteve presente na minha família, sabe? Assim, meu pai sempre deixou como um legado mesmo a importância de ser empreendedor, a seriedade de ser empreendedor, o quanto muitas pessoas e famílias dependem do empreendedor, uma coisa mais humana, assim, além de... só de empresa, e eu sempre vi o tanto que era difícil e duro isso. Mas eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Sempre quis ter meu negócio. Eu cismava que eu ia ter dona de loja. Tipo, eu queria ser loja de qualquer coisa. Podia vender qualquer coisa, mas eu queria uma loja, entendeu? Então, eu falei assim, eu acho que eu vou vender coisa de decoração de casa, não sei. Aí, no meio do design, eu descobri, né, que era possível abrir agências, né, de comunicação, agências de design. E eu já tinha certeza, na hora que eu tava pra formar, que era isso que eu queria. Que eu abri uma agência de design, meu pai me deu muito apoio, muito suporte. Falou, Pri, é isso, você quer, vai mesmo e tal. Por um lado, acho assim, foi confortável pra mim, sabe? Arriscar nesse nível, porque se desse tudo errado, eu tinha um caminho ali já meio que andado, né? E aí, eu juntei com os professores, a minha sócia, né, a Marielle, e a gente abriu a Santo de Casa. Ela tem esse nome desde o primeiro dia, né? A gente não tinha dúvida que queria algo mais lúdico, queria um nome que remetesse as pessoas a alguma história de infância, alguma coisa que as pessoas escutam, enfim, né? Que tivesse essa pegada
mais poética mesmo. Só que eu não sabia que era isso, né? E é óbvio que eu fui pro mais confortável. Vou atender empresas. Uhum. Gente, naquela época existia catálogo. Sabe esse catálogo Sim. de... Catálogo de endereço, telefone, uns trem desse tamanho. Eu sei. Eu pegava aquilo ali, abria e ia empresa por empresa. Mentira. Juro. Empresa por empresa, ligava uma por uma. E oferecia meu trabalho. Era assim que eu fazia. Mas você oferecia o que especificamente? A parte gráfica mesmo? De marca. Não chamava identidade visual na época, chamava logomarca, marca, essas coisas. Era isso que eu oferecia para as empresas. Todas já tinham a sua marca. Então, eu oferecia folder, cartão de visita, papelaria em geral. A parte de arte, de criação. E assim foi. Meus amigos, né, das empresas do meu pai foram os meus primeiros clientes, essas pessoas que ajudaram. Nossa, eu odiei. Quando começou a acontecer isso, eu falei assim, meu Deus, isso não tem nada a ver comigo. Você odiou o quê? Você ter que abordar essas pessoas? Não, isso pra mim era muito tranquilo. Já sabia tá. chegar nas reuniões, resolver, marcava o encontro, tudo certo, eles fechavam. Eu não gostava do processo criativo, era muito rígido, né? As indústrias, a gente não tem muito para onde correr. Hoje eu já consigo visualizar uma área mais inovadora pro mercado, assim, de diagramação, de design dessas indústrias. Mas naquela época, tipo assim... Eu falo naquela época, estou falando de 12, 13 anos atrás. Não tinha... É pouco tempo, mas não tinha esse poder que a identidade visual tem hoje, que a rede social fez as coisas, né, potencializarem. Eles só divulgavam em outdoor, atrás de ônibus, carro e catálogo e revista. Tipo, a gente não tinha mais outros meios, né? Então, tudo que eu fazia não aprovava, sabe? Assim, era muito limitado os orçamentos. Ah, tem um ticket tal para o marketing. Ah, mas vai passar cento e pouquinho um acabamento. Não podia fazer nada. Então, isso me deixava muito limitada. Enfim, eu não gostei. Não era aquilo que eu queria, mas por muitos anos a gente insistiu nisso. Porque era o que a gente tinha ali, né? Disponível. Eu não conseguia imaginar outra coisa. Casamento era uma coisa que eu não queria fazer de jeito nenhum. Sei lá por quê, mas, tipo, não tava no meu mundo, assim, jovem, de ser esse universo. E aí, eu comecei a mexer com festas infantis. E aí, eu fazia aqueles tubinhos, latinha, aqueles negocinhos que colocava nos cupcake e tal. Só que aquilo era uma trabalheira lascada pra pouco dinheiro. Aí, eu falei, gente, esse daqui é legal, eu gosto, mas não me dá tanto retorno. E naquela época, se faziam muito temas, né? Tipo Disney, não sei o quê. E eu não era licenciada pela Disney, então eu não podia usar os personagens da Disney. Então, aí isso ia me limitando mais ainda. E as pessoas não acreditam. Aí eu comecei a pensar em algo mais poético. Nessa época, eu falei assim, gente, por que a gente não faz o Jardim Encantado da Jojo? Por que tem que ser a Minnie? E aí, ali, eu comecei, mas as pessoas ainda não compravam essa ideia. Mas aquilo começou a me incomodar também e tal. Foi quando eu fui convidada pela Ana, da Mesa com a Nina. Ela me convidou para o primeiro evento de casamento. Ela falou, Pri, vão comigo. Ela fez uma festa lá em casa. E trabalhava já no evento, ela falou, você vai amar esse mercado e tal. Eu falei, não, sem chance, eu odeio casamento, essas coisas, não. Ela não, era isso e capa de CD. Nossa, eu odiava fazer capa de CD de banda, sabe? Aí, eu fui. Cheguei lá e foi num salão de beleza, assim, cada um tinha seu stand, assim, sua mesinha, seu espaço. E eu só fui para observar. Ali eu conheci a Elaine, do BH Casamentos, conheci algumas pessoas ali. E comecei a investigar sobre esse tema mesmo, esse universo, né? Falei assim, gente, isso aqui dá bom. Eu acho que isso aqui dá bom. E fui experimentando. Comecei, óbvio, pelas minhas amigas, minha família, minha prima. Comecei a trabalhar nos convites de casamento. Só era convite de casamento naquele ali. Eu não conseguia ainda imaginar uma marca para casamento, nem nada disso. Mas com 1 ano e meio, aí nessa época, é importante falar, eu ficava com uma sala dentro da empresa do meu pai. Porque eu aproveitava e já fazia tudo que eu faço lá. Aí, eu falei assim, gente, acho que eu vou investir nisso. E nesse meio termo, eu comecei a ter uns casais diferentes. Que me davam essa liberdade de poder experimentar outras coisas, sabe? E quando eu vi aquelas coisas que eu estava experimentando, era o que estava agradando essa galera, eu falei, acho que existe uma coisa aqui. E foi assim que começou a Santo de Casa. Basicamente, foi assim. Essa visão empreendedora minha veio dali, nunca tive medo mesmo. Você já teve experiência anterior? É porque, eu, pelo menos, todas as pessoas que eu conheço que empreendem, elas já se manifestavam lá na infância, assim. É isso aí. Minha mãe fala que eu era... sabe? E achando as coisas, assim... Eu, por exemplo, eu tinha muita certeza que eu ia empreender. Muita certeza também. Mas, daí é montar um negócio, criar um plano estratégico...
E é muito interessante essa parte estratégica, que a gente, às vezes, quer um nicho, né? E depois que a gente começa nele, a gente não se vê nele, não identifica, começa a perceber... Mas se não fosse ele, né? Mas se não fosse ele, faz parte dessa história, isso. né? Faz parte de voltar lá atrás. Eu nem falo que foi erro. Se não fosse esse, eu não sabia que era isso. E isso é importante para quem nunca empreendeu e talvez, né, vai ouvir isso que a gente está falando. Não tenha certeza de nada. Porque por mais que você seja organizado, planejado, faça planejamento estratégico, contrata uma consultora... Na hora do vamos ver, que é a hora que a coisa for fluir, você vai ver quais clientes que você se identifica mais, o que você não quer fazer. Não tem outro jeito, tem que testar. Com o tempo, a gente vai escolhendo o que a gente também não quer, o que a gente quer, né? E tudo isso. É isso mesmo. E a origem foi com uma sócia, né? E depois... comecei com uma sócia, isso. Depois, aí, quando a gente migrou para o universo de casamento, já não era muito a vibe dela. Ela falou, Pri, eu amo trabalhar para empresas, a gente não está seguindo isso, acho melhor... A gente para aqui. E o casamento já estava assim, enraizado, sabe? Ele não ia sair dele mais. Então, foi assim que a gente desfez isso. Ótimo. Vamos lá. Que tipo de cliente, assim, que chega na Santa de Casa e você, ali, com poucos minutos de conversa por WhatsApp, geralmente, né? Já identifica que ele é a cara da Santa de Casa. Nossa, acontece muito. Eu sei, assim, é um feeling mesmo. Na verdade, esses casais que chegam... Não só casais, né? Até de empresa também... São pessoas que estão procurando alguma coisa poética, né? Hoje, a Santa de Casa, ela é muito conceitual, né? A gente pega a história, seja do casal, seja uma história da jornada da empresa, ou seja uma história do nascimento de um bebê ou da jornada de uma criança. A gente desenvolve essa marca que conta histórias. Então, vem desenhos, ícones, estampas, símbolos que realmente retratam esse caminho, né? Que essas pessoas viveram até chegar aqui. E eu acho que esse é o poder da marca hoje, né? Sim. Então, geralmente, esses casais que chegam... Eles, pelas redes sociais ou outros canais, eles já sabem onde que eles estão entrando. E eu sei muito que eles falam assim... O jeito de falar das pessoas, sabe? Pri, eu quero muito uma coisa que conte uma história. Já começa sempre com essa parte de história, de significados. Não quero começa chamando de Pri. Primeiro... Ainda perguntam como tá o gostosinho. Aí eu falo, cara, o povo sabe o nome do meu bebê, o apelido, isso enfim. mesmo. Começa assim. E aí, as pessoas, elas já sabem que a gente cria uma coisa diferente, tanto que elas falam assim, eu não quero uma coisa muito cara de minimalista, eu não quero uma coisa só letras, eu quero que tenha algo mais que eu ainda não sei o que é. Geralmente, essas são as frases. Na hora que eu falo, esse é o meu casal. Porque, geralmente, se chegar uma pessoa falando assim, quanto que é o centro do convite? Quanto que é uma logo? Pode ser igual essa aqui que você já fez para esse casal. Eu sei que essa pessoa ela não entendeu. Não é que ela não é meu cliente. Eu sei que ela ainda não entendeu o que eu faço. E eu tento explicar ali. Geralmente dá certo. Geralmente, realmente, a pessoa quer algo mais simples ali. Não faz muita questão. E assim, a primeira pessoa que me explicou o que era esse trabalho de identidade visual foi você, né? Você, inclusive, teve muita paciência que você me explicou mais de uma vez. Que eu ficava assim... Pri, para as rodadas, não tem como você fazer um modelo de convite. Eu me sinto tão pioneira nisso, assim. Não é sendo aparecida, não, sabe? Mas, assim, ninguém falava disso naquela época. Eu sabia o que era identidade visual, porque a gente estuda no design isso, sabe? Na universidade, a gente estuda o que é o design. O que é a identidade visual. Mas ninguém falava disso, principalmente no mercado de eventos. E foi um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? De todos os dias falar a mesma coisa de formas diferentes e falando e hoje tem casal que já sabe o que todos né? fazem, sabe? A maioria chega para mim e fala assim, eu preciso de uma identidade visual. Gente, isso é um sonho alcançado, porque eu não recebia mensagem assim nunca. Eu preciso de convite. As pessoas não sabiam que precisavam de identidade. Hoje as pessoas já chegam precisando disso. Trabalhar para um público que não sabe que você existe, que o seu segmento, que o que você faz existe, é dificílimo, porque você tem que educar ele, educar, né? Não só ele, quanto todo mundo que está ao redor. E aí, a importância do networking, das parcerias, né? Que a gente fez ao longo desses anos, principalmente que eu fiz um trabalho, assim, de chamar um por um, sabe? Do mercado, das pessoas que, óbvio, que eu convivia ali, mas era um encontro presencial com um por um para me explicar visualmente para a pessoa o que é a identidade visual, por que as pessoas precisavam daquilo, que diferença que aquilo ia fazer num evento da pessoa, por que ela deveria insistir em apresentar isso para as pessoas. Então, eu acho que teve esse trabalho também, sabe? De juntar a galera do mercado ali inteira. Porque no corporativo isso sempre foi forte. As pessoas sabem que precisa de uma marca. Sim. As pessoas sempre souberam que precisa de uma marca. Elas sabem o que é um brand, o que é rebrand. As pessoas já sabem o poder disso para vender. Mas no mercado de eventos, as pessoas
não ligavam pra isso. Sim. Ah, basta ter uma cor bonita, um tema legal e pronto, é isso aí. E viram a importância que isso faz, né? A diferença que isso faz. Até a visão de posicionamento mesmo, eu brincava assim... até pouquíssimo tempo atrás eu falava, posicionamento é para Coca-Cola, é para McDonald's, né? Que tem verba para poder gastar e tal. No sentido de que, às vezes, o nosso mercado, ele tinha muitas opções de investimento que eram opções que não estavam conectadas às mudanças que as gerações estavam trazendo. Porque, assim, a gente é desafiado, né? A cada 4 anos vem uma leva diferente. Então, é legal que a gente percebe muito rapidamente. E é bom para a gente se movimentar, né? Exatamente. Quando a gente tem que fazer algum processo ali de mudança, né? Por conta disso mesmo. Essa leva que chega nova, que quer consumir de um jeito diferente, e a gente não tem uma recorrência, obviamente você vai ter, porque você tem a parte de identidade visual da criança agora e tal. Essa pessoa pode ter uma empresa, né? Tem uma recorrência indireta, que é quando a pessoa indica, né, para um outro casal que vai casar também. Geralmente, eles têm grupos que estão fazendo essa transformação juntos, né, essa caminhada juntos. Mas o nosso mercado é um mercado que exige muito. Então, é muito importante a gente falar dessa questão da inovação, de estar conectado, de perceber as mudanças. É algo que me incomodava muito quando eu comecei a atuar nesse mercado, era perceber que a cada 5, 6 anos, aquele fornecedor que estava entre os, sei lá, os 3 melhores, a maioria, 2 deles já deixavam de existir com 5, 6 anos. Era cíclico, de maquiador, de marca de vestido, ateliê de vestido, fotógrafo, né? Aí você tinha aqueles que eram mais consolidados, tipo impressão de convite, né? Que estão lá há muitos anos. Talvez distribuidor de bebida, que requer um grande investimento, não é qualquer empresa que consegue entrar no mercado. Os buffets também, os mais tradicionais. Mas até buffet eu percebo também que tem uma parte que vai ficando obsoleta, né? E aí chega com uma coisa mais gourmetizada, ou uma empresa de drinks que faz o drink do casal. Então, assim, como que a personalização, né? Que é muito mais do que colocar o nome dos casais, que é uma coisa que as pessoas confundem também, é realmente escutar a história desse casal e trazer ali elementos, né, para a festa que é deles, né? Isso, é para ser a cara deles, de mais ninguém. Exatamente. E a gente tem que ter esse cuidado quando a gente atua nesse mercado, que eu acho que é a falta de zelo que algumas empresas têm, que elas vão ficando conhecidas e é como se aquele profissional fosse mais importante que a própria história. E aqui é fácil cair nisso, sabe? A gente vai se deixando levar mesmo, você vai cansando também. Chega uma hora que você tá exausta, você pensa assim, poxa, já cheguei aqui, as pessoas já sabem quem eu sou, vou dar uma respirada agora, vou... E hoje, com as redes sociais, a gente, o batidão é diário, né? Tem muitas tarefas para fazer, então você vai dando uma... Afrouxada. E na hora que você dá uma dessa, vai chegando a galera ali e de repente você tá engolido, né? Exatamente. Todo mundo e aí já não dá esqueceu. tempo de recuperar. Até o assessor, os outros fornecedores que nos indicam, né? Eles passam, porque eles os clientes eles não contratam só quem eles indicam. Então, você, às vezes, acaba se distanciando, ele acaba percebendo um outro fornecedor, se conecta com ele e tal. E se você não fizer aquele exercício de fortalecer aquela relação... Acabou, né? Impressionante. E aí, agora, pós-pandemia, a gente percebe claramente isso. Uma leva grande de fornecedores novos. É bom também porque eles vêm com esse gás, com essa energia. Essa reciclagem, ela é importante, até porque o consumidor ele vai exigir coisas diferentes. E essa galera faz a gente também mudar, né? A gente inventar alguma coisa nova. Exatamente. E aí tá a importância desse empresário não achar que já conquistou, né? E eu acho que, na verdade, todos os setores estão assim. É porque o nosso é muito rápido. É muito rápido, né? A gente percebe com mais velocidade. Com muita velocidade a mudança, né? Ô, Pri, então vamos lá. Vamos contar um pouquinho sobre o seu processo, assim. Eu gosto demais de dar o exemplo, né, do desabrochar da Santos de Casa, porque, obviamente, você já gostava dessa área. Tem um misto de gratidão também, porque você teve paciência de, mesmo entendendo que, no caso, né, a Vestidas de Branco, que coloca o arroba dela, da Santos de Casa, que é o segundo. Então, deixa eu voltar aqui, que a gente recorta. Aí, tá bom, assim. Ô, Pri, então vamos falar... O que eu tava falando? Já até esqueci. Gratidão, quando eu comecei na Vestida então, vamos lá.
Queria falar um pouco de como que eu vi o Desabrochada Santo de Casa, né? Na Vestido de Branco. Você entrou na época ainda que você tinha a sócia, né? Eu lembro da festa que você fez no escritório, quando vocês começaram no escritório do Belvedere, que eu fui. E ali eu falei assim, ela tá querendo fazer alguma coisa diferente, mas eu não percebia. Tava muito longe. E isso foi que ano que foi? 2016, eu acho? Nossa, eu acho que foi. Que esse escritório no Belvedere foi tem 2016. uns 7, 8 anos, mais ou menos. Não, 6 anos. 6, 7 anos. Então, aí eu vi que você estava fazendo um movimento diferente. E a gente, na Vestidos de Branco, que é o ponto, né, que a gente se encontrou ali, que a gente se conheceu, a gente tinha um apelo muito grande, com desconto, foi a forma que a gente chegou no mercado, né? Eu acho que foi um aprendizado também, era o jeito que eu dava conta de fazer, era com a velocidade que eu precisava que as coisas acontecessem, e a gente se tornou realmente uma referência. E, ao longo do tempo, eu fui percebendo que os fornecedores estavam ali, consequentemente, né, os noivos estavam ali, muito mais pela homologação, pela rede network e indicação que a gente montou, do que, de fato, pelo desconto. E cada vez mais a gente foi atraindo esses clientes ao longo do tempo. E uma das pessoas responsáveis por isso, que eu já te falei algumas vezes, é você, né? Porque você percebeu isso e não só falou, eu não quero estar envolvida com esse grupo de descontos. Falou assim, Maíse, eu posso, em vez de dar o desconto, dar um benefício? E aí eu vi que deu certo para você, e você, de um contrato, passou a fechar 30, né? Na mesma rodada de negócio. E dá aula hoje para os demais, né? De uma forma bem, assim, voluntária, né? Que você... De uma forma para crescer essa rede mesmo. É uma retribuição mesmo, porque aquela época que eu te propus isso, nem eu sabia o que ia dar direito. Eu estava estudando sobre isso, eu queria testar, eu também queria ver se dava certo. Sim. Eu via que dava certo no meu mundo ali, separado, mas eu não sabia como era isso num evento. Sim. Né? Eu acho que, por isso que eu não desisti de cara também, porque eu sabia que podia funcionar para todo mundo. Sim. E como foi difícil para mim também fazer essa mudança, né? O desconto, ele sempre fez parte de qualquer empresa, assim. Tá enraizado na nossa cultura isso. Então... E é uma coisa muito forte. A gente sabe que não é tão forte em outros estados, mas aqui, vamos falar de Belo Horizonte, que é o mercado que a gente conhece, apesar de você atender muita gente de fora também. Mas você faz um comparativo quando você atende um casal de São Paulo e um casal mineiro. É tudo diferente. É muito diferente, né? Então, assim, essa cultura do desconto, do pedir, né? E aí, o que ela faz? Ela faz com que as pessoas cobrem um valor irreal para que justamente dê essa abertura do desconto, né? Então, assim, não faz muito sentido. E eu lembro uma vez que você falou... você quer que eu te engane? É isso mesmo? Eu fico com essa sensação, exatamente isso. Você quer que eu aumento o preço pra falar que eu diminuo pra você ficar feliz? Aí eu fico muito mal com isso. Aí eu vou e conto pra pessoa isso, né? Eu falo, olha, eu acho que... Exatamente. Quando eu vi você argumentando, foi exatamente com esse pensamento. Você tá querendo que eu te engane, assim? Além disso, né? E engraçado que, por mais que a Vestidos de Branco, ela estimulava o desconto, né? Com o clube de desconto, eu nunca dei desconto para fornecedor Vestido de Branco. Porque um dos princípios que eu tinha era exatamente esse. Eu ia nas feiras e aí, do meu lado, a pessoa te paga um terço que eu tinha pago, entendeu? Então, eu me sentia extremamente lesada, né? Enganada. Eu gostava de planejar para as feiras com mais antecedência, porque eu ia dividindo e tal. E, no final das contas, fechar com 15 dias de antecedência era melhor. Porque aí, o que estava vazio, eles iam vender pelo preço que tivesse, né? E tirando que a gente se sente desrespeitado mesmo. Exatamente. Então, quando eu queria vestir de branco, eu tinha esse discurso para vestido de branco, mas ele não estava enraizado toda a eficiência desse posicionamento para tudo, entendeu? Então, eu estimulava que os fornecedores dessem um desconto, mas eu não fazia isso e nunca dei, porque eu queria uma coisa meritocrática, o fornecedor que mais indicar, que mais gera negócio para a rede, aí ele tem desconto no ano seguinte, porque aí tem uma lógica por trás aqui. Não era desconto, né? Era um abatimento e tal. Então, cashback. Um cashback. E aí a coisa vai funcionando de uma forma diferente. Então, assim, eu vi o Desabrochar da Santo de Casa e é isso que eu falo para quem está entrando, ou para quem já esteve e está retornando, ou para quem já esteve, tem um retorno, e eu tenho certeza que o potencial é muito maior, sabe? É exatamente isso, assim, a gente tem que aproveitar as ferramentas que não só a nossa comunidade dá, mas como qualquer comunidade que você faça parte na sua região, enfim. E a gente precisa usar aquela ferramenta que a própria comunidade te dá e outras ferramentas que estão ao redor.
e trazer elas no sentido de rede mesmo, né? Não adianta só você evoluir sozinho, porque se você ficasse pensando só em você e se preocupando demais com os outros, você não conseguiria educar o mercado, por exemplo, sobre o que é uma identidade visual. E hoje é muito mais fácil para você falar o que você faz, né? Sem dúvidas. E também, assim, eu acho que tem um trabalho de persistir, sabe? Que eu diversas vezes falhei, assim, muitas vezes. Aquela época que eu abri o escritório no Belvedere foi meu tiro final, assim. Eu falei assim, eu vou pegar tudo que eu tenho e eu tenho 2 anos para fazer isso aqui dar certo. Senão, eu não vou ficar aqui, eu vou acabar com isso. Só que eu tinha muita vontade que desse certo. Tipo, era o último recurso que eu tinha para dar certo, entendeu? Eu não ia voltar de novo ou pedir alguma coisa pro meu pai. Não era, essa realmente não era uma hipótese. Era tipo, eu que vou fazer isso acontecer. Ali foi, a gente escolheu aquele lugar por isso. Eu queria que fosse assim, eu quero que as pessoas percebam que eu existo agora. Porque a partir do momento que as pessoas perceberem que eu existo, eu vou ter que me movimentar para isso acontecer, né? Para as coisas acontecerem. A partir do momento que eu chamo pessoas no mercado para conhecer uma empresa que estou tentando trazer inovação, eu preciso continuar com aquilo ali. Era uma forma de eu também me movimentar, sabe? E foi aí que deu certo, né? Quando eu realmente coloquei na cabeça que eu ia dedicar o máximo que eu pudesse, eu ia procurar... Gente, eu procurei diversos outros cursos. Tipo assim, eu fiz cursos em diversas áreas diferentes. Eu fui vendo todas as minhas áreas. Quando eu ia para uma rodada, eu me sentia um peixe fora d'água. Tipo, você falava, nossa, esse povo tão grande aqui. Eu não vendia nada, né? Eu não vendia eu não consegui pagar a mesa que eu comprei no evento. Falei, cara... Nossa, onde eu cheguei? Tipo, o que tá faltando? Por que as pessoas estão vendendo e eu não? O que falta? Meu trabalho é bom. Nunca foi sobre... Gente, eu entrego a mesma coisa que eu entrego. Tudo bem, né? Tem... Estava aprimorado, mas eu entrego a mesma coisa. Por que hoje eu recebo 15 vezes mais? Naquela época, em 5 anos atrás, eu recebia 15 vezes menos, né? E eu ficava com isso na cabeça. O que falta eu fazer aqui? E esses outros cursos que eu procurei foram cursos realmente de dificuldades que eu tinha, tipo, falar em público. Então, eu procurei um curso de oratório sobre falar em público. Eu tinha muita dificuldade de negociação, né? Eu te contei que teve um evento da rede que eu chorei. Cara, eu paguei o convite pro cara, né? De tanto que o cara me extorquiu, assim. Aquilo ali hoje é um crime que o cara fez comigo. Mas, assim, eu dei pra ele o convite e ainda paguei mais um pouquinho. É nesse nível que eu fiquei. E eu fiz um curso chamado Negociando com os Tubarões. Tipo assim, gente, foi horrível o curso. Horrível no sentido... Eu fui esmagada, entendeu? Eu fui engolida pelos tubarões. Mas eu aprendi tanto, sabe? Fiz curso de coaching, fiz curso de diversas outras áreas que eram fora do design, fora da técnica, fora do que eu já sabia fazer. Pra mim, realmente, conseguir expandir minha mente, assim, ver onde eu tava errando. E quando eu vi que eu tava errando na negociação ali, foi, tipo, a chave de tudo, né? Tipo, se eu tô negociando errado, eu posso fazer o trabalho mais perfeito do universo. Cobrar 700 milhões. Mas se eu gastar 2 milhões, vai dar errado, entendeu? Porque não é o tanto que a gente gasta, né? Isso não é o tanto que você ganha, né? É o tanto que você gasta ali, né? Então, isso foi muito importante para a coisa começar a dar certo. Sabe? O que eu acho importante, relevante, quando a gente começou, agora já até fazendo uma ligação com a Conexão Trust, que eu acho que você foi a primeira pessoa que eu falei, Pri, a gente fez o Conexão em fevereiro, né? E aí eu falei, Pri, eu tô querendo fazer um maior, que ano passado a gente tinha ido para um evento no Minas Centro. Falei, vamos fazer no Minas Centro, você topou super na hora. E eu comecei a fazer um exercício do que nessa minha jornada como empreendedora tinha sido relevante para mim. E não é uma coisa só. Não tem um livro que você lê que vai mudar a sua vida. Não tem uma terapia específica. Milagre é um conjunto de coisas, né? É um processo. E mais do que isso, é o processo seu interno de absorver aquilo ou não. Tanto que você vê o filme e outra pessoa vê e às vezes... Cada um faz sentido, né? Ou não faz sentido nenhum, nem tá nos preferidos da pessoa. Os meus filmes preferidos, eles são quase anônimos, por exemplo. Então, assim, é impressionante como que isso toca diferente cada um, né? E aí, a gente olha para essa jornada, né? A minha pergunta agora é, o que a Priscila de hoje falaria para a Priscila de 10 anos atrás, sabe? Ai, nossa. Eu ia falar que eu tô muito, muito esperta. Porque eu tive muitas oportunidades de largar isso, sabe? E eu não sei se é esperta ou se realmente é ser teimosa, sabe? Assim, foi bom eu ser teimosa. Porque era meio que uma questão de honra minha, assim. Eu falava assim, gente, não é possível que eu só vou herdar aquilo que, né, que meu pai deixou de legado e tal. Eu queria ter uma coisa minha, será que eu não consigo nem isso fazer? Parecia que era uma provação, assim, pessoal mesmo, sabe? E é óbvio, trabalhar com o que a gente ama. Eu sou apaixonada pela Santa de Casa, eu sou apaixonada. Hoje eu trabalho com outras coisas também, né? Mas, assim, isso aqui é minha vida.
Eu amo. Se você falar assim, precisa que é um hobby o quê? Na vida não quer ganhar nada. Eu vou ficar fazendo marca pros outros de graça, entendeu? Porque de tanto que eu amo isso aqui. Uhum. E eu acho que mais que isso, né? Você vê as transformações que você gera nas pessoas. Então, eu realmente mudei muito, amadureci demais. Eu virei outra pessoa. Eu era muito, muito bobinha. Tipo assim, no sentido fofo de ser da vida, sabe? Vivia numa bolha, assim... né, com as mesmas pessoas, com o mesmo mercado, com o mesmo tudo. Eu não tinha noção das coisas. Eu cresci 40 anos em 6 anos, entendeu? E foi muito coragem, assim. Eu falo que eu sou uma medrosa corajosa. Porque eu tenho muito medo, mas eu vou, entendeu? Vai com medo, mas vai. Vou com medo. É isso aí. E aí, várias coisas dão errado. E eu não me abalo. Tipo assim, deu errado. Aí eu choro. Aí no outro dia eu tô ótima. E aí continuo, E a gente vai... Esse ciclo de errar, aprender e, né, e testar de novo, não tem como. Porque é num desses testes que dá muito certo, né? Não tem como a gente adivinhar o que vai dar certo, o que vai dar errado. E é um processo, é uma jornada, né? Você vai se desenvolvendo como pessoa, automaticamente você se desenvolve como empreendedor, daqui a pouco você desenvolve outras pessoas e é um ciclo, né? Aí tudo começa a fazer sentido, né? Você fala assim, nossa, a partir do momento que eu comecei a ajudar outras pessoas com a luta que você teve, aí você começa a falar assim, né? Agora tá ficando bom. Quando você decidiu, né, fazer o curso, que é focado mais para o pessoal do design, assim, apesar de que agora com a metamorfose a gente está já indo para as outras áreas. Tu pode mudar. Mas ele foi uma necessidade sua ou foi alguém que te pediu? Do quê? Do curso de... Como é que chama o curso? Do Método Santo de Casa. Método Santo de Casa. Então, vamos voltar, vamos recapitular. Entendi. O Método Santo de Casa foi uma decisão sua? Tipo assim, eu passei por isso aqui, eu acho que eu poderia poupar pessoas? Ou foi alguém que te pediu? Priscila, você tinha que ter um curso? Como que foi? Eu procurei um curso. E eu não achei um curso que falasse do que eu queria. Eu queria um curso que falasse do nosso mercado, da minha área no nosso mercado. Eu não queria saber de papel, eu não queria saber de acabamento especial. E todos os cursos que tinha era tipo como recortar um envelope, muito técnico. E eu queria alguma coisa mais profunda, sabe? Eu falava assim, gente, eu estudo tanto, né, com o Pedro, com as outras pessoas sobre aquilo que toca a alma, o ser, né, ao invés do que, né, do técnico, assim. Então, onde que eu vou achar isso? Eu não conseguia achar. E aí foi passando o tempo, eu fui aprendendo, fui tendo essas experiências e a coisa foi fluindo. Eu falei assim, por que não fazer esse mercado fortalecer? Porque na minha cabeça funciona assim. Se eu, sozinha, falo de identidade, eu não sou ninguém. Sou eu falando de identidade todos os dias, para um tanto de gente, repetindo milhões de vezes e perdendo por preço, muitas vezes, que as pessoas podem não valorizar. Eu e mais 20 pessoas falando de identidade, somos 20 pessoas falando a mesma coisa todos os dias, as pessoas começando a amadurecer sobre isso. Sim. 70 pessoas falando disso, o mercado começa a se fortalecer num nível absurdo. E aí a gente não compete mais por preço, a gente vai competir por técnica, por... Identificação pessoal, com a história. E aí a coisa começa a ganhar o rumo que eu queria. Porque cada vez mais eu quero fazer menos eventos, menos projetos, ter mais reconhecimento, ganhando mais. Claro. É um mercado que dá para fazer isso, até porque eu sou limitada. Eu posso pôr 70 pessoas na criação para me ajudar ali no que a gente tem que fazer. Mas o vamos ver do dia a dia ali é só a gente não dá conta. Sim. Então, você fala assim, se eu vou crescer a empresa, eu preciso escalar de alguma forma. E aí, eu que não queria fazer 700 casamentos. Eu vou morrer de trabalho. Já fiz isso em 2 anos, tipo assim, bilhões de casamentos. Que acabou comigo. Deu certo, ganhei dinheiro demais, mas fiquei sem vida, né? Assim, você fica destruída. São coisas que não vale a pena. E aí, a gente vai com o tempo também. Exatamente. E aí, é isso. Então, assim, eu acho que a gente fortalecendo o mercado, as coisas acontecem. E aí, foi assim que o Método Santo de Casa surgiu. Só que aí eu gravei o Método Santo de Casa todo, dividi em módulos, né? Olhei tudo que precisava. Começou a pandemia. E quando começou a pandemia, a gente tinha que finalizar o último módulo ainda. Eu deixei em stand-by. E aí começou o boom dos cursos. Aí eu falei, gente, é agora ou nunca. Vamos lançar o Método Santo de Casa. A gente gravou o último módulo, lançou. E foi a minha melhor turma, foi a minha primeira turma, né? Até porque poucas pessoas estavam envolvidas ainda nesse processo. Hoje eu enxergo de longe assim, o Método Santo de Casa, porque ele não existe agora, não daquela forma que ele era. Eu realmente quero expandir, não quero que o Método Santo de Casa seja para empresas de convite, de casamento, de identidade visual. Eu quero que ele realmente seja algo para o mercado de eventos. Mas, e ele era só para o meu segmento, realmente era um público menor, que estava disposto a sair do operacional, do técnico e migrar para isso que eu estou falando, que é muito mais forte, sabe? Sim.
E foi assim que ele surgiu. E aí, Pri, eu acabei me conectando, né, com esse conteúdo seu, que você começou a aprender, e não só aprender a disseminar, pacientemente você explicava, né, e eu acho isso louvável, né? E aí, às vezes, você já falou assim comigo, lá atrás, você falava algumas coisas para mim que parecia que você sabia mais do que eu, onde que a gente ia, assim. Eu tinha uma acreditava nisso tudo, E eu tinha uma sensação assim, nossa, quando eu for fazer alguma coisa que for conteudista, que foi a ideia que eu tive em 2019, quando a gente lançou o Conexão Trust, eu falei, não adianta só certificar os fornecedores, eles precisam de ferramentas, né, para... não adianta só ele querer ter ética, não adianta ele só, né, ser uma pessoa... Querer, todo mundo quer, né? Querer ter qualidade, se ele não consegue uma metodologia, porque a maioria é técnico, né? A pessoa é um bom fotógrafo, é um bom designer, é um bom estilista, mas ele não tem a gestão, ele não tem essa questão da inovação. E isso é muito importante para a gente se manter no mercado, como a gente já falou. Então, olhando aquilo tudo, eu senti essa necessidade. Não me sinto mesmo, assim, capacitada a ponto de falar tudo que o empreendedor precisa, né? Quem sou eu para poder dar um curso completo, assim. Eu sei que existem alguns. E os bons, na verdade, são aqueles que encontram pares em determinadas áreas e falam, olha, mas isso aqui... Vou dar um exemplo, né? Fiz o curso do Érico Rocha. Na hora que ia falar de tráfego, ele chamava o irmão dele, que era o cara foda, entendeu? E eu comecei a sentir... Foi quando justamente eu conheci esse guru, né? E aí eu falei assim, gente, é isso que eu quero fazer. Como que eu vou fazer isso dentro do Trust, sabe? Isso foi em 2019, pré-pandemia. Aí, na pandemia, eu lancei também o curso como método Trust. E aí, depois, eu tive os individuais, que era o fluxo de cadência, o programa de indicação. E eu falei, não é só isso, sabe? Não é só ter ferramenta também. A gente que vende curso online, talvez você não, porque você vendeu já muito subnichado, né? Mas, assim, você tem uma parcela que nem abre o curso. O povo compra e não faz. E isso me frustra. Eu sei que tem gente que faz, todos eles são assim, todos. Eu já comprei cursos bons que eu não fiz, né? Então, eu comecei a ficar incomodada com aquilo. Eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa diferente, mas uma coisa que seja composta por várias áreas, porque ali a pessoa vai ter um overview do que de fato ela precisa se dedicar, né? E melhorar. E aí, quando na Conexão Trust a gente resolveu fazer, eu tive a ideia dos elementos, né? Você é responsável pela parte de encantamento, que é a sua cara. Super expert em relação a isso. Mas é sobre isso, né? É sobre... esses 9 elementos são divididos numa tríade de 3 núcleos. O núcleo de autodesenvolvimento, que é muito isso que a gente falou, que a gente aprende muito quando a gente faz algo, né? Para nós mesmos como pessoa, porque atrás de qualquer empresa, até as maiores, existem, né, os líderes ali por trás ou os donos das empresas mesmo. Então, a gente não pode esquecer disso, porque a gente teve uma cultura meio anos 90, anos 2000, que era bonito, parecia ser grande, sabe? Tipo assim... se você não tivesse um espaço, 70 funcionários... Exatamente. Nossa, você tem que ter vários arrobas, vários telefones, aí você passa, sabe? O sonho de uma empresa, um dia eu vou ser grande, vou ter um PABX, entendeu? Nossa, meu sonho era ter uma mesa assim, cheia de Mac, sabe? Com um monte de gente sentada. Olha que loucura, não quero mais nenhuma. Então, assim, é uma ilusão de ser grande, né? E não ter sucesso, muitas das vezes. E essa área criativa, ela demanda muito de vocês. E é importante ser enxuto ali, né? Para justamente ficar próximo do cliente, que é onde você está gerando a conexão e tal. Então, mais do que ter muitos casamentos, o mais importante é você ter bons chiques, vender melhor, né? Não é vender mais. E a gente da área de criação, quanto mais tempo tiver com o cliente, melhor é a entrega. Sim. Né? Porque mais tempo a gente passa ali entendendo a história. Sim. E se isso começa a ficar industrial... Exatamente. A gente perde essa sutileza. Por isso que eu acho que as agências, assim, né? Isso é uma opinião minha. Mas as agências que fazem rede social, eu acho que elas são necessárias para quem a empresa é média e grande, porque aí realmente a pessoa não dá conta. Mas pra gente que trabalha nesse mercado de casamento, né? Às vezes a pessoa não gosta de rede social. Fala assim, meu problema é que eu não gosto de rede social. A vontade que eu tenho de falar com ela assim, minha filha, ressignifica isso. Porque muito. Se você não aprender, não gostar, faz no seu jeito, no seu ritmo. Mas tem que fazer, né? Você passar para uma outra pessoa fazer. Ou então contrate alguém dentro da sua equipe que vai pegar a cultura da empresa e vai conseguir trazer
por que você não pensa numa pessoa que é sócia e gosta dessa área, né? Porque, assim, a gente tem que saber até onde a gente consegue fazer. A gente não dá conta de ser bom em tudo. Não, é impossível. Né? Então, assim, eu, por exemplo, se eu pudesse não fazer rede social, eu não faria. Não é uma coisa que eu adoro fazer, como você. Eu já... Né, eu tenho uma vida particular que, às vezes, a gente acaba encontrando alguma coisa. Eu vejo que você está sempre pensando nisso. Só que eu precisei sair dessa zona de conforto. É impressionante o retorno que a gente tem hoje, investindo cada vez mais nas redes sociais. Né? Sabendo investir, tendo estratégia, não é só postar. Né? Tem que ter toda uma estratégia por trás. Então, assim, é muito importante. Né? A pessoa que tem um negócio pequeno, ela entender que é necessário que seja alguma coisa interna, né? Então, ou é funcionário que vai estar super engajado ali, você tem que dar autonomia para ele, porque se você não der autonomia, tem que ficar passando tudo pro seu crivo, o negócio não sai do lugar. Não vai dar. Ou você arruma um sócio que gosta, né, dessa área, mas é algo muito importante, né? É muito importante hoje, que a sua relação, por exemplo, nas redes sociais, você já estava preparada antes da pandemia, mas a pandemia, ela te deixou num nível, assim, de autoridade absurdo, É porque a pandemia, quem não estava, sumiu, né? Ela engoliu a galera que não estava. E quem estava, destacou, porque já estava no time da coisa, entendeu? Então, foi isso que aconteceu ali. Foi, exatamente. Foi por isso, E é nítido, assim, a gente perceber a sua interação, até o estilo de aproximação que você começou a fazer com os seus clientes, ele não existia antes. Eu acho que a pandemia você ficou mais próximo do que nunca no mercado, né? Muito. É diferente hoje. Então, vamos falar de alguns outros pontos que eu coloquei aqui. Peraí. Ô, Pri, vamos lá. Eu perguntei para você, né, como que você... O que você falaria, a Pri de hoje falaria com a Pri de 10 anos atrás? E o que você pensa para frente, sabe? Como que você vê, qual que é a sua visão de futuro? Onde que você acha que a Santo de Casa pode chegar? Eu lembro uma vez que você foi até num evento que a minha mãe fez, né? Que você escreveu uma cartinha para a meta do ano seguinte. E você falou, sua mãe parou de fazer aquele negócio, isso é muito legal. É porque eu recebi em casa, eu nem tava lembrando disso. Aí chegou lá em casa, tipo, eu falei, eu escrevi isso? Nossa, muito bom. Eu deveria ter continuado fazendo isso, a gente pode fazer, mas eu não sei. Isso é tão importante que eu fiz o Refúgio, né? Cartas pro Futuro, né? Um projeto que a gente escreve pro nosso futuro. Mas, assim... Eu vou ter o último refúgio. Vai. Vai ser meu. Nossa, é muito legal isso. E eu, assim... Sinceramente, o que eu quero muito para o futuro é realmente ser cada vez mais exclusivo mesmo. Eu quero caminhar para esse ritmo de ter autoridade, poder ajudar outras pessoas a se encontrarem mesmo, né? Nem chegar lá, nem sei o que é chegar lá, sabe? Essa frase me irrita um pouco, porque o chegar lá, para mim, já foi errado, já sabe, né? A minha visão que eu tinha de chegar lá não era onde eu queria chegar. Então, eu acho que esse chegar lá não existe. A gente tem que realmente aproveitar esse processo, né? Viver da forma que a gente vai sonhando ali naquele momento, né? Hoje eu tô numa fase de vida maternal, assim. Então, óbvio que o meu chegar lá, minha meta tá muito diferente, né? Eu tenho muitas outras prioridades hoje do que eu tinha 1 ano atrás, antes do meu bebê nascer. Isso não quer dizer que é melhor ou pior. É momento, né? Mas é isso, a minha ideia é aproveitando esse tema maternal, você acha, assim, né? Como que você se vê antes e depois da maternidade? Mudou a forma de você empreender? Muito. Em que aspectos, assim? Gente, eu não aceito mais qualquer coisa. Meu tempo é assim, meu ouro. Eu tenho 3 dias para trabalhar. É 3 dias que eu vou fazer valer, assim, tudo. Eu vou escolher para onde eu vou, o que eu vou fazer, com quem que eu vou fazer. Não vou sair mais aceitando tudo. A minha prioridade sempre vai ser minha família, né? Antes, não era. É óbvio que eu amo minha família, mas eu ia pro trabalho e depois eu, sei lá, ia pro velório, entendeu? Nesse nível. Exagerei, mas assim, vocês entenderam a intensidade da coisa, né? Agora, não é assim. Não é mesmo minha prioridade. Eu tenho outras prioridades. Mas eu tenho compromisso, então eu adapto. Se eu não posso mais fazer 70 casamentos, eu vou fazer 50. Mas eu vou continuar fazendo bem feito os 50 e vou honrar com os meus compromissos. Mas eu preciso mudar, porque eu preciso ganhar indo 70. Então, o que eu vou fazer com os 50? Então, isso muda a estratégia
de precificação, estratégia de venda, estratégia de dar a vida da gente inteira. Sim. E eu não quero que isso acabe daqui a pouco. Eu quero ver meu filho crescer, eu quero poder estar em casa 2 dias para ver ele crescer, eu quero poder participar da vida dele. Então, eu vou mesmo adaptar a isso, sem perder. Né? Sem perder, a minha intenção é não perder em nada. Mas, gente, cada escolha é uma renúncia, né? Essa é a minha frase, assim, de vida. Porque a gente sempre vai sair perdendo quando você escolhe alguma outra coisa. Não tem jeito. Então, é sofrer menos. E não escolher também é escolher, né? Exatamente. Então, às vezes, a gente chega num momento da vida que você tem que fazer escolhas e aí você vai falar assim, não vou escolher. Tipo, se já tá naquele ritmo, vou continuar aqui. Também é uma escolha, É isso. né? Eu vejo que cada vez mais eu tô migrando para um lado muito mais artístico. Que não é tão técnico mesmo, assim, sabe? Uhum. Cada vez menos eu quero ter uma produção com uma gráfica. Cada vez menos eu quero ter 4, 5 funcionários. Cada vez menos eu quero isso. Cada vez mais eu tô querendo ser bem pessoal com as coisas. E eu sei que existe gente para isso, público para isso, sabe? As pessoas que querem o meu olhar em cima daquilo ali, ou da minha equipe, que é óbvio que sozinho a gente não faz nada, né? Mas eu tô dizendo assim, um olhar bem mais de você saber minucioso. sobre cada projeto, de não ser uma coisa que é é. feita de forma desgringolada, né? Então, E assim, esse é o plano para os próximos 5 meses, mentira. é interessante porque eu sempre falo isso, né? A maternidade, ela trouxe 2 lições imediatas para mim. Primeiro foi saber dar não para um tanto de coisa, foi exatamente o que você falou. E o segundo é ser cada vez mais produtiva. Não aquela produtiva que tem que produzir mais, é utilizar menos horas do meu tempo para conseguir ter o mesmo retorno financeiro. Né, do que... Não, e a gente descobre o tanto de coisa inútil que a gente faz. Um monte, processos muito. mesmo, tipo assim, eu preciso anotar aqui antes para fazer isso aqui depois. Gente, vai direto pro negócio. Sabe? Exatamente. Ô, Pri, vamos lá. Continuando o nosso papo, essa parte do encantamento do cliente, né, que é uma coisa assim, que pode, a origem, né, às vezes deturpada, pode ser assim, o cliente tem sempre razão, atender o cliente sempre sorrindo, né, e sabe essas coisas que eram fazer um curso de venda, sei lá. Eu fiz alguns, porque eu sou uma péssima vendedora. Eu não vendo qualquer coisa. Então, aquele vendedor que a gente conhece, assim, que vende até avião caindo, avião caindo, não sei o quê, ele é uma pessoa que argumenta sem se conectar, né? Então, ele está ali argumentando. Então, outro dia, sei lá, o telefone, eu abri um CNPJ novo, aí meu telefone caiu em alguma base que começaram a me ligar. Aí uma operadora específica me ligava e eu falava assim, olha, eu não quero, não tenho interesse. Mas qual que é o plano da senhora? Eu falei, olha, não interessa, gente, vocês estão... E aí vai ligando, de cada vez é um número, sabe? Eu fiquei com pavor dessa operadora. Inclusive, é o que eu faço parte, eu tô com vontade de sair dela, de tanta raiva que eu tô. Entendo. Então, assim, as pessoas não se conectam, ficam insistindo, sabe? Você vai numa loja, você experimenta uma roupa, você vê que não ficou legal e ela fica querendo te dar sugestões. Olha, mas se você tiver um sutiã, tal coisa... Isso quando fala que tá legal, né? Sendo que tá péssimo. Então, assim, é uma falta de desconexão enorme. A gente tem pessoas antigas, no modo antigo, que não mudaram. E a gente tem pessoas que já estão no mercado há mais tempo, mas que já entenderam essa necessidade, né? E fizeram diferente. E a gente tem pessoas que ainda acreditam, que não sabem nada, não têm profissão, nunca venderam, também nunca fizeram nada administrativo. Uma pessoa assim, primeiro emprego, né? Que ali é possível moldar e entregar isso para que elas possam fazer diferente. E essa parte de encantamento, ela aproxima muito o cliente. Porque quando ele já chega, né, você já encantou ele e começa lá nas redes sociais ou lá no processo de indicação que um amigo deu, né, ele está antes desse primeiro contato que ele vai ter com a Pri, né? Aconteceu alguma coisa antes. Alguém te indicou, ele te viu em algum lugar, né? Que não tinha antes. Antes você tinha o catálogo lá, as páginas amarelas, você estava procurando uma coisa, viu o nome naquele segmento, você vai ligar. Então, ali não tinha uma conexão, eram letras, né? Tudo, era uma listagem, pronto, acabou. Uma propaganda já gera uma conexão. Então, depois que nós fizemos esse ciclo, né, da forma como a gente consome, o encantamento do cliente ele é essencial. Porque quando ele já chega encantado, muitas das vezes ele já sabe o que você faz, né? E ele já chega direcionado mesmo a fechar.
E o trabalho se torna muito menor para fazer. Você não tem que convencer o cliente. Eu tenho um pouco de nervoso também com isso, sabe? Você tem que ficar convencendo. Técnicas de persuasão para vendas, entendeu? Eu falo, meu Deus, vou persuadir a pessoa. Parece que eu tô fazendo mal a ela, né? Tá incomodando, né? Eu acho que o maior problema e defeito de começar o encantamento é as pessoas acharem que é uma personalidade. Tipo, para você é fácil encantar o cliente porque você é fofa. Pri, você é toda carinhosa e romântica. Você tem esse jeitinho que encanta as pessoas. Cara, eu nem encanto, né? Todo mundo que se encanta com esse jeitinho. Tem gente que acha um saco, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é tirar esse pensamento. Porque é técnica pura. Só vai estudar neurociência, né? Neuromarketing, coisas do tipo. Para ver que o encantamento de cliente, ele é uma técnica de vendas. Muito além, né? Uma técnica de aproximação das pessoas com seus clientes, né? E que gera vendas ali. Ou com seus parceiros, né? Com seus fornecedores, enfim. É pura técnica. Mas seu jeito influencia. Influencia pra mim quem que você vai atrair. Eu atraio muitos casais que as noivas, geralmente, ou as clientes são mais fofas mesmo, mais românticas, estão esperando isso de mim. Mas nada impede uma pessoa que é totalmente fria ou que tem pensamentos diferentes ter técnicas de encantamento de cliente. Eu acho que esse é o primeiro pulo do gato, sabe? Que as pessoas acham que encantar é ser Disney. Eu preciso de muitas firulas, preciso... eu mesmo tenho uma linguagem mais direta, mais objetiva. Isso, é o seu jeito. A gente precisa chamar... Quando precisa chamar a atenção, eu chamo. Quando tem que ser direta, eu sou. Mas eu acho que o encantamento do cliente é você se conectar verdadeiramente, entender o que ele precisa, não o que você tem, né? E ele se conectar com a sua pessoa ali. Exatamente. Falar, eu curti o jeito que a Maísa é direta. Ou não, mas é direta demais. Eu gosto da Pri, que é mais cheiozinha em ele. E tem gente pra todo mundo, né, gente? Então, eu acho que... Não, mas eu acho que é isso mesmo. É isso aí. Eu acho que qualquer pessoa consegue transformar o atendimento dela trazer esse encantamento, essa conexão, né? De uma forma mais forte. Sem dúvidas. A presença das redes sociais, Pri, eu queria falar mais um pouco sobre isso, porque você, é uma referência para mim. Porque você faz de uma forma natural, né? Leve, você traz o seu dia a dia e não pesa para você. Então, tem gente que faz e acha muito pesado, tem gente que fica muito exaurido. E eu percebo que você fala assim, vou fazer um videozinho. Tudo rapidinho você faz e aquilo ali é meio que um hobby. Eu inclusive... É isso, eu gosto. Eu, inclusive, passei, por exemplo, eu adoro editar vídeo. Só que demora muito. Tem vídeo meu que demora 4 horas para editar. Mas eu gosto de fazer. Pronto. Então, aí eu comecei a achar coisas que eu gosto de fazer dentro desse universo, isso. Entendeu? E eu acho que a rede social ela é uma forma da gente externalizar o que a gente é mesmo. Como você trabalha muito com criação, com imagem, então a rede social ela brilha muito para você, né? Eu acho que o segmento que eu tô, ele facilita. Né? Não é porque os outros não têm, mas ele facilita porque eu tenho muita imagem, eu tenho muito visual para mostrar. Mas eu acho que mais do que isso é a história que eu conecto ali durante o dia, sabe? Eu sempre falo sobre storytelling, essa narrativa que a gente leva. As pessoas não veem nem metade nem terço da minha vida. Mas vê o que eu quero mostrar da minha vida. Sim. E assim, eu vou conectando aquilo ao trabalho e tal. Eu realmente amo mostrar isso dessa forma. Mas eu passar outros perrengues que ninguém sabe, né? Todos nós, né? Que estamos nas redes ali. Eu acho que é testar mesmo, sabe? Esse viés das redes sociais. Na verdade, assim, os meses que eu fiquei... que eu ganhei neném, né? Que eu me propus a não trabalhar 3 meses. Eu sumi das redes 3 meses. Eu só aparecia, com uma trouxinha, assim, um bebezinho, uma mamadeira e tal. Mas que eu propus a isso, eu vi o impacto disso. Impacto na empresa inteira, financeiro. O impacto de vendas nisso. Eu não aparecer, eu perdi autoridade, eu perdi engajamento... Porque olha como é forte a minha conexão com os clientes. E como o nosso mercado é totalmente... Chega gente nova ali, eu perdi uma leva de gente nova. Então, são 4 meses que eu fiquei ali... Foi um laboratório ali pra gente validar o que a gente fala sempre na teoria. Eu falo, agora que eu ensino isso, tá validado, checado, não façam isso, vai dar errado, entendeu? Assim... É óbvio que foi pouco tempo, fácil de recuperar, né? Até o final do ano, tô de volta com tudo do jeito que tava. E quando eu digo de volta para essa galera que tá ali, né? Esse novo... Eu falo que essa nova fase dos casais, que toda hora muda. Mas como é impactante isso, você sumir? Porque é a forma que eu me apresentei, né? As pessoas chegam querendo a Pri. Aí, se eu coloco outra pessoa para atender, elas não querem, porque elas querem que a Pri crie.
Mas a Pri não cria sozinha. Eu tenho minha equipe. E eu mostro que a minha equipe tá ali comigo. Mas se eu não apareço, eu não vendo. Então, assim, olha como que isso é forte até pra gente também pensar em estratégias. E se eu não estiver aqui? E se acontecer alguma coisa ali realmente de novo? Enfim, fica aí, né? O poder delas. O poder é impressionante. É impressionante. O André Antunes mesmo, que teve 15 dias, né? 15 dias sem Instagram. O impacto que foi, porque ele tinha alcance de mais de 1 milhão de contas por mês e tal. Ele demorou, tá no terceiro mês, no terceiro mês pós-Instagram devolver a conta. É muito sério. Isso é um outro ponto de reflexão, que as redes sociais são muito importantes, mas que você precisa também de alimentar outros canais, né? Não, isso aí é um aviso. Tipo, aviso. Que o algoritmo muda, a entrega muda, acontece a conta. Então, assim, como que... a gente não é uma coisa só, né? Então, não. Às vezes, as pessoas falam assim, eu não vou em feira, eu não vou fazer, sei lá, um guia de fornecedores e tal. Vou pegar tudo isso e investir em tráfego. E a gente sabe que o algoritmo... Ele vai entregar e a tendência dele é que ele quer que a próxima vez você invista mais. E assim sucessivamente. E cria uma dependência dele. Então, a gente tem que ser estratégico e pulverizar os nossos canais, né, de comunicação. É isso. Para que a gente não fique só também ali preso à rede social. Que é o que você faz muito bem, porque você tem... a sua parceria com alguns assessores é muito forte, né? O casal já chega daquele assessor, você fala comigo, nossa... Veio de tal assessor, já sei que é a cara da Santa de Casa. Agora só depende de mim, porque já tá meio caminho andado. Exatamente. É assim mesmo. Então, isso é uma rede de indicação que você vai criando, né? Então, faz muito... Nosso mercado é uma rede de confiança também, né, Maísa? É muito bom você indicar alguém que você confia. Sim. Até eu, se eu vou indicar alguém que vai ser bem casado, que vai fazer uma decoração, você vai indicar alguém que você confia, né? Que é a tal da panelinha, né? Que as pessoas falam assim, eu não gosto de panelinha. Porque a panelinha é uma zona de conforto. Porque ali você vai indicar pessoas, principalmente o assessor... em qualquer mercado. E principalmente o assessor, que o resultado do trabalho, né, da maioria dos fornecedores impacta no dele, ele quer indicar alguém que não vai dar... Primeiro, alguém que não vai dar problema, entendeu? Segundo, alguém que é fácil de lidar. Que se tiver problema, é fácil de negociar com essa pessoa. Porque tem fornecedor que muda completamente o comportamento entre fechar e entregar. Isso da panelinha tem uma história muito boa disso. Aqui em Belo Horizonte, quando eu entrei no mercado, eu fui atrás de todo mundo, reunião por um, me apresentei e mostrei o que eu fazia. Quando eu cheguei em São Paulo, isso não deu certo. Foi porta na cara de todos. Tipo, ninguém queria me receber. E quando queria receber, era a secretária que ia receber. Manda caixinha. Manda alguém aqui, manda aí um press kit, não sei o quê. Que chegava e não chegava, né? Porque a pessoa nem falava que recebeu. E aí, eu fiz o sentido inverso da coisa. Eu falei, poxa, já que eles não querem me receber pela frente, vamos dizer assim, eu vou pelo outro lado, vou pelos casais, então. E foi aí que essas redes sociais, a autoridade deu força, porque os casais estavam dizendo para os assessores, olha, eu quero que a Santa de Casa faça. Mas eu não conheço essa empresa. E aí, quando os casais falavam isso para mim, Pri, eu vou fechar com você, mesmo meu assessor não conhecendo. Isso é uma frase típica para mim de São Paulo. Assim, era, né? Há um ano atrás, há uns 2 anos atrás. Pri, eu vou fechar mesmo assim. Eu ia atrás desse assessor e agora ele me ouvia, porque eu era agora... alguém que fazia o mesmo casamento que ele. E foi assim que eu consegui entrar no mercado lá. Foi por trás. Eu falo que foi pelas beiradas, bem mineira, né? Foi pelas beiradinhas ali, porque é o estilo do mercado. Sim. Tem as panelinhas também e é assim que funciona. E o mercado paulista te adorou, né? Deu certo. Deu certo. Né? A sua estratégia ano passado, eu lembro que assim, eu até fiz outro dia eu tava vendo um vídeo por causa do refúgio. Foi quando você lançou. Foi do ano passado, não foi? Foi a casada. Né, do ano passado. Aí eu assisti o vídeo de novo e eu fiquei assim, uns 15 minutos tentando chegar em você. Celebridade! Você diz, Pri, essas coisas são maravilhosas. Você já tinha ido na Tears, né? Alguns meses antes. Então, quando você chegou na casa, as pessoas já estavam sabendo quem você era, a Tears, os casais a primeira feira, a Tears, pra mim, ela foi estratégica, né? Foi uma feira que eu fui com zero vontade de fechar alguma coisa. Eu tava lá pra fazer negócio. Tanto que eu coloquei 3 pessoas trabalhando, porque eu falei assim, eu não quero... Você pode vender zero aqui. O que aconteceu, não importa. Tudo tem que ter estratégia, né, Pri? Tem. Você vai chegar lá e... Você nos ajuda sabiamente a montar a estratégia dos eventos. Por quê? Porque você é uma pessoa que, na prática... Eu te vi fechando um contrato que não pagava a mesa que você reservou,
até o ponto de fechar 32, eu acho que foi o numa ápice, Black. né? No dia do meu aniversário. Eu acho que foi um presente divino aquele dia, com certeza. Então, assim, como que houve essa transformação, né? Então, eu acho que nada melhor do que a pessoa que passou por ela. Por mais que eu vá falar, eu sei falar das etapas, no seu checklist, que eu sempre anoto, etc., você falar sobre isso, né? Ser uma autoridade daquilo, gente, dá certo, confia, tem que ter estratégia. Né? Não adianta você ir para um evento e culpar o evento, não adianta você, sabe, não ter suas estratégias antes do evento, durante e depois. Né? Não tem milagre, gente, não dá. Exatamente. Do céu, não dá. Aí... Se fosse assim, era fácil, né? Todo mundo abriu uma empresa e ia lá, ué. Exatamente. Dá trabalho, como diz você. Trabalho, eu adoro quando você fala, capricho dá gente, trabalho. Isso aqui dá super resultado. Mas dá trabalho. Dá. Não tem como ter uma varinha de condão e tudo tá pronto. É por isso que chama trabalho. A gente tem que levantar todo dia e trabalhar. É todo dia que eu amo, que eu faço? Óbvio que não. A maioria, não. Mas é assim, a gente levanta e trabalha. E as rodadas, por exemplo, o que você já participou de outros eventos, né? Inclusive fora de BH. Uhum. E qual que é a diferença que você sente, né? O que é diferente da nossa? Conta um pouco, assim. Na verdade... A sua visão. Na verdade, sendo bem sincera mesmo, se não fosse vestida de branco, eu realmente não acho que eu estaria tão inserida no mercado, ou talvez estaria e levaria muito mais tempo. Então, para mim, o primeiro ponto principal, que lá do início, foi eu conhecer, foi o network mesmo, eu conhecer a galera que estava no mercado. Isso ali, para mim, foi uma forma rápida e fácil de fazer isso. Imagina eu pesquisar um por um na internet, no Google, tipo, aleatório, ou com alguém que era ali... Enfim, ia dar um trabalho danado, né? Então, o início ali da Vestida de Branco, que promovia, né? Que promove, né? Encontros, rodadas que a gente... Não as rodadas, como é que chamou? Rodadas de network. Isso, essas rodadas de network que a gente conversa com os nossos fornecedores, os parceiros, né? Aquilo ali faz toda a diferença, né, pra gente. Porque quando você conhece o mercado, já é meio caminho andado, né? É forte, assim, você começa a se sentir mais forte, mais pertencente a uma comunidade. Você agora faz parte de algo ali que antes eu não fazia. Por mais que eu entregava a mesma coisa e tinha casais do mesmo jeito, parecia que eu estava fora Aí tem um evento ali, nossa, eu nunca nem tô sabendo, só vejo pelas redes sociais, você nunca tá incluído em nada. A gente tem que ir atrás também disso. As coisas não vão cair do céu. Nossa, eu tô bombando na rede social, ninguém me convida para ir na inauguração do espaço e tal. Porque realmente você não tem relacionamento. Então, para mim, a rede, o primeiro passo foi relacionamento. Mais do que com os casais, com as pessoas que estavam ali. Segundo, que as rodadas de negócio, né, essas que acontecem principalmente as 2 vezes no ano, elas me dão uma meta, sabe? Assim, tipo, se eu fechei isso, né? Na próxima eu quero isso. E isso é bom, porque movimenta a gente ali ao longo dos meses, né? E como é uma no início, outra no final, tem um intervalo ali que me dá um gás. Assim, quando você começa a perder o gás, te dá um gás de novo ali. E outra que... que você faz, eu adoro. Aí eu tietar mesmo, porque, gente, Maís é louca. Eu lembro até hoje, tava lá na empresa do meu pai, naquela mesinha lá, toda assim, né? A Maís falou assim, não, mas aqui, eu acredito que vai dar certo. Aí eu, gente, essa mulher é louca. Nem eu acredito, ela tá acreditando, né? E assim, não só comigo, né? Eu vejo você impulsionar muitas mulheres e empresas e pessoas, né? Não posso falar mulheres só, né? Mas muitas empresas. E é quando você acredita, né? Você fala assim, poxa... As pessoas, pelo menos, estão com uma energia para fazer. Porque eu acho que é mais que isso, né? Porque no negócio, eu acho que todo mundo pode dar certo. Sim, tem pessoas muito boas, tecnicamente e tal. E às vezes... mas eu tenho um feeling, assim, para poder pensar, sabe? Eu não sei o que você sente, não. Mas eu acho que você sente alguma coisa, tipo... Não, se assistir aqui, é que vai, sabe? Eu acho assim, né? Eu até gosto muito de falar do livro do Mito do Empreendedor. Também falei dele na outra. Mas nesse livro fala da tríade, por isso que eu gosto de tríade, né? Porque na engenharia a gente aprende que a figura que fica estável é um triângulo mesmo, assim, né? O quadrado, ele já... Sabe, mesa que tem 4 pés, que um pé fica mancando? No triângulo não tem isso, não acontece. Se fizer um pé triangular, não tem ninguém mancando. E aí, eles falam disso, da figura técnica, da figura administrativa e empreendedora. Eu sou muito empreendedora. E a partir do momento que eu aceitei que eu não sou boa tecnicamente, que eu não sou boa como gestora, eu consigo fazer, mas eu não sou boa, não me faço feliz, não me sinto realizada. A partir do momento que eu senti isso, eu comecei a perceber que, primeiro, meus negócios tinham que ter essas 2 figuras, em todos eles. Por isso que a Maria Pia Lingerie é a única que eu não tenho sócia. É a empresa que eu não consegui escalar, que eu não consegui... Mas também ela tem um outro propósito na minha vida hoje, e está tudo ótimo.
Mas quando eu consegui perceber isso, além de fazer isso, eu consigo perceber em outras pessoas. Eu vejo pessoas muito boas tecnicamente. Eu vejo pessoas metódicas administrativamente, sabe? Sabem CMV, CAC, essas siglas todas que a gente entende de indicadores. E com elas, inclusive, ajuda na parte técnica, mas tem muita dificuldade em inovar, né? Você, por exemplo, você é muito boa tecnicamente, mas eu acho que você consegue ter essa balança do técnico com a inovação. Eu sou pura inovação, Pri. Se eu pudesse abrir uma empresa por semana, eu abria. Porque eu fico muito empolgada com essa vontade, sabe? Que olhar louca. domínio, achar nome. Eu fico super empolgada com essa parte. Eu tenho que tomar muito cuidado. Então, acho que é a forma também que eu encontrei, seja ao da mentoria, né, ao com vestido de branco, é que eu posso fazer isso no negócio de outras pessoas. Porque a maior deficiência do mercado nosso é essa. É inovar, é trazer novas portas, né? Uhum. E porque, tecnicamente, tem muita gente boa. Né? Na gestão, já não tem tanto. Então, e aí, na gestão, né, eu fui me aproximando de outras pessoas que são boas nessa área. Uhum. E é por isso que, na hora que a gente foi construir a Metamorfose, coloca o fundinho da Metamorfose aí para nós. Acho que é o 4. Tá aí? Quando a gente criou a Metamorfose, até isso eu gostei em tríade, tá vendo? Tudo bem em 3, assim. Porque eu acho que é isso, né? Quando a gente fez a tríade de conhecimento, é exatamente isso. Ferramentas para você olhar o empreendedor que está por trás, porque não adianta você aprender nada tecnicamente se você não souber as suas fraquezas, as suas forças mesmo. E isso não é da boca para fora. Tipo, você faça a sua missão, liste suas fraquezas, suas fortalezas. Não, é para você saber em qual elemento, né, que você está mais deficiente. Onde que você é mais poderoso, onde que você não é, né? Porque aquilo que você está mais deficiente é aquele curso que você tem que comprar, igual você falou, né? Você parou de fazer curso na sua área e começou a trazer Porque o problema não era esse. Exatamente. Você começou a trazer outros elementos, né? E eu acho que quando essa chave vira, a gente realmente consegue entender o tanto que é importante o autoconhecimento, o desenvolvimento nessa jornada que a gente está tendo. Não, é fundamental. E aí veio a mentoria, que é a Metamorfose, como uma extensão da Conexão Trust, que a gente ia ali tirar as pessoas dessa zona de conforto. Muito, muito, muito um conteúdo, assim, né? Eu acho que a gente, em 12 horas, a gente conseguiu levar um nível, assim, de conteúdo que eu não tive ninguém que falou assim, eu esperava mais. Não teve essa pessoa. E, inclusive, nas avaliações posteriores e tal. Teve, pelo contrário, as pessoas assustadas com o nível de conteúdo, despreparadas, porque... assusta, né? Assustadas mesmo, assim, sabe? E falando assim, nossa, por onde que a gente... O que eu faço agora, né? Com esse tanto de informação. E aí, a mentoria, ela é importante... Na mentoria, a gente consegue olhar o indivíduo, né? Porque, às vezes, ele precisa daquilo, mas ele não tem uma ferramenta mais apropriada. Por onde que ele começa, né? É hora de dar a mão e junto, né? Então, assim, tem me feito muito bem, né? E você fez a logo maravilhosa. Tá aqui, Metamorfose. Na verdade, você que viu essa questão da meta, né? Quando você entregou a logo. E eu fiquei, assim, extremamente emocionada no dia que você entregou. Não, e você estava indo jantar. Eu estava indo jantar. Foi, assim, uma sucessão de coincidências, aquele né? dia foi bem... Eu resolvi fazer Conexão Trust. Em fevereiro, eu já tinha falado que eu gostaria de fazer ainda esse ano. Em 2 meses. Em 2 meses, aí eu propus para você. Eu acho que a gente estava em São Paulo, não foi? Não, você não foi para São Paulo. Não. Não fui para casar. Eu tava com neném, bebezinha. Quando que eu te falei a primeira vez do Conexão Trust? Que a gente ia fazer no Minas Centro? Aí foi áudio, WhatsApp. Foi, eu sumi, aí eu te falei... E o melhor é eu com o bebê, sem saber nada, falando, topo! Aí a gente fez a Conexão Trust. No meio disso, eu ainda quis criar uma mentoria. Eu falei, eu tô querendo... Sabe aquele projeto meu de fazer uma mentoria, que cada pessoa do mercado vai mentorar numa área e tal? Eu tô achando que dá pra gente fazer ele agora. E é esse, então, a gente fez... Em 10 dias, 15 últimos dias finais, que a gente formatou ele mesmo. E a gente começou a construir. Às vezes... Na verdade, eu sinto que aquilo estava tudo pronto. A gente só precisava organizar as ideias. Porque é essa sensação que eu tenho, assim, de tudo. Tanto do Conexão quanto do Metamorfose. É como se a gente tivesse trabalhado anos por isso. Sim. Por isso que casou tão rápido, assim. Eu falo assim, gente, nós trabalhamos todos anos para fazer isso. A gente só não sabia que era isso, entendeu? Mas a gente trabalhou anos para fazer isso. Exatamente. Eu tive a mesma sensação. Não, gente, claro, foi no curso do Pedro Supete. No momento físico que a gente estava. A gente estava fisicamente. No Impulso Pedro Supete. Dia 3 e 4 de junho, que foi exatamente 2 meses antes.
A gente estava lá. E aí, a gente começou a ter as ideias. Eu falei, Pri, eu vou tentar fazer a conexão lá no Minas Centro. Meu medo era ficar vazio e tal, né? Eu acho que vai dar. E aquilo ali me deu um gás. Então, como que uma coisa é importante às vezes, né? Por mais que eu já o seguia e tal, e a gente contratou a mentoria dele, vamos colocar para frente. E eu acho que, assim, nós temos a chance de trazer um valor muito grande para o mercado com essa mentoria, né? Porque ela é algo coletivo, com visões muito diferentes. Nossa, todos nós mentores somos completamente diferentes umas das outras e contribuímos muito. E a ideia do Metamorfose, né, é que a formação das mentoras se dê baseada em justamente quem passou por aquela trajetória. Então, nessa primeira turma, a gente fez as aulas, né, das outras, para justamente entender. E só tem mulher, gente, não é nada pessoal. Quando eu montei o Conexão Trans, eu comecei a colocar as fotos, assim, das mulheres, eu ficava assim, meu Deus, eu vou ter que arrumar um mentor aqui, porque como que eu vou fazer, né? Aí eu conversei com o Favale, mas a gente não resolvia se podia a data, enfim, demorou um tempo. E cada pessoa que eu chamava era outra mulher, né? Aí eu falei assim, entreguei para o universo, falei, quantas vezes eu já fui em evento que só tinha homem, né? Como a maioria, inclusive, né? E essa energia chegou, é a maioria. E às vezes não tem nenhuma mulher. E a gente até se incomoda, né? Você fala assim, nossa. Eu falei, não vou me incomodar porque não tem, sabe? Assim, e tinham... homens também assistindo, como alunos ali. E eu acho que foi uma coisa que tinha que acontecer daquele jeito. Por enquanto, as mentoras ainda são mulheres, mas eu já estou conversando com alguns mentores homens para poder fazer parte. E eu acho que a metamorfose, ela veio como resultado disso, né? Desse processo que a gente aprendeu. Isso, eu sinto como um resultado. Ela é um resultado. E é muito bom. E aí, depois veio a logo da Pri. E aí, uma sequência de coincidências. A minha filha, né? Já tinha pedido para o aniversário o tema ser borboleta. Isso mais ou menos março, abril. No dia que eu entreguei a marca, o jantar no restaurante, que a placa era... No dia que você entregou a marca, eu tava falando assim, Pri, eu vou subir na moto agora, que eu vou jantar. Aí, eu fui lá para Lapinha da Serra. Aí, quando eu subi na moto, eu fui ouvindo, né, o vídeo de você, fiquei extremamente emocionada. Sabe quando, assim, eu não queria mudar em absolutamente nada na logo, nada na estampa, nada nas cores, né, o roxo, ele é a cor da transformação, e a gente não conversou sobre isso. Né? Então, diferente dos seus clientes, que você faz um briefing, houve um briefing. O tanto que a gente está conectados há anos mesmo, né? A gente sabe o que é. Nossa, foi muito assim. Aí eu subo na moto, primeiro restaurante que eu vi, assim, que chama Casulo. Foi isso. Foi esoteria. Aí eu te liguei, eu acho que eu te mandei uma foto. Priscila, olha isso aqui. Olha o nome do restaurante. E antes disso, já estava acontecendo outras coincidências. A professora da minha filha, como ela falou que queria fazer aniversário, que era em agosto ainda, de borboleta, fez tipo um artesanato, assim, de porta, que tinha lagarta, o casulo e borboleta. Não foi só dar borboleta. Por que ela fez as 3 etapas? Entendeu? Assim, eu fiquei assim, gente, os sinais estão vindo assim. Então, tem outros, assim, que agora eu não vou lembrar. Mas aí foi vindo e foi uma sensação de fazer algo com vocês. E foi muito gostoso. Aí eu falei, gente, vamos marcar lá no Minas Centro para fazer um vídeo. A gente fez um vídeo... Nossa, super bacana, né? Aí a gente falou assim, vamos mais ou menos com uma cor, assim. E todo mundo observou que a gente estava sincronizado, né? Na paleta de cores. Tinha um cuidado, a gente cuidou de muita coisa. Foi. Um conteúdo passava o bastão para outra. Então, tudo tinha significado, tudo tinha significado, né? Então, assim, eu acho que esse... Foi muito mágico, né, Pri? Eu tenho uma sensação que eu também tenho. Foi uma coisa meio final, mágica, assim. Aquela música ali. Maravilhosa. E veio o Pedro fazer a música. Eu também não tiro a vírgula. E eu mantive, assim, tudo igualzinho, né? Ele sugeriu. Então, foi muito especial, né? Então, eu acho que a gente vai colher muitos frutos ainda. Vai. Então, vamos finalizar? Sem bate-bola? Ai, gente, essa parte é muito difícil. Eu não consigo pensar rápido. Não, a gente vai pensar nesse bate-bola. Mas, em vez de fazer bate-bola, assim, pensa um pouco... Qual que foi seu maior aprendizado, assim, sabe? Eu acho que a maternidade é um deles, muito forte, né? E eu acho que empreender também é um deles, né? No meu caso, empreender veio antes da maternidade, mas é muito comum que ele venha depois, justamente porque a mãe tem um pouquinho de ilusão de que ela vai ter um pouco mais de tempo não trabalhando para alguém. Mas com certeza, eu acho que a gente é privilegiado, porque o contato que a gente tem, as possibilidades, a flexibilização que a gente tem em relação a alguém que é CLT ou que é concursado, é por isso que
chama tanta atenção, né, das mães empreender. Então, dentro dessa função, entre outras que a gente tem na vida, qual que é o maior aprendizado, assim, que a vida empreendedora te trouxe? Ou eu acho que é a paciência. Eu sou muito ansiosa, eu quero que as coisas deem certo amanhã. E todo ano eu sou provada que eu preciso... Eu não sei se é paciência a palavra, não. Talvez seja resiliência ou insistência. Pode ser que seja também. Mas, assim, quando a gente dá aquela desanimada, fala, gente, mas tá devagar, não tá no tempo que eu quero que as coisas estejam. Eu sempre paro para pensar até onde já foi, sabe? Assim, o trajeto que já teve, eu falo... Cara, é muita coisa para pouco tempo. Né? Porque eu sou muito ansiosa. Os planos que eu coloco hoje, eu quero que amanhã bomba, sabe? Assim, e aí a expectativa fica alta, você se frustra às vezes. Sim. E não é sempre que eu saio feliz dos projetos que eu lanço. Às vezes eu tô esperando muito mais daquilo ali, mas eu tô esperando por pura ansiedade, não é nem por estratégia, entendeu? Então, eu acho só que querer, né? Igual quando você fala... Não é só querer. Não sei se você já fez essas imersões mais, assim, de autoajuda. Mais profundas. E aí que Aí, às vezes, simplesmente é só você colocar uma meta no papel. Também não é. Você precisa de ferramenta para chegar naquilo ali, né? Tudo influencia, né? Tudo influencia. E eu acho que, realmente, ter paciência para esperar as coisas acontecerem enquanto você faz elas acontecerem é o principal. Sim. Para mim. Uma pergunta mais técnica agora, porque eu lembrei que a gente não falou sobre ela. Você fez esse processo de falar para o mercado o que é identidade visual e hoje seus clientes já chegam sabendo o que é uma identidade visual? A maioria. Quando não sabe, é porque não passou ali pela alguma rede ou chegou de paraquedas, assim. Porque, gente, sério, as pessoas, elas casam, geralmente, uma vez, duas na vida ali, uma vez na vida. A ideia é essa, né? Que a gente casa uma vez na vida e você não está inserido nesse mercado. Então, é muito ok você não saber, né? Então, é obrigação nossa explicar, ensinar para as pessoas. Mas hoje a maioria chega sabendo porque eu faço um bom trabalho nas redes sociais, né? Sim. Todos os dias eu tô ali contando de alguma forma o poder que essa identidade tem. E a partir disso que ela vai selecionar o céu é o limite, como diz você, né? O céu é o limite. Ela Mas eu tô achando que nem o céu mais é o limite. Acho que eu vou mudar meu slogan. Tô inventando tanta moda, Deus. Mas é muito bom. Nossa, é muito bom. Mostra a xícarazinha, ai, gente, que é feita com a identidade da Santos de Casa. Linda, né? Com ouro, gente. Com ouro, gente. É ouro. Olhada a ouro, chiquérrima. Tudo da Pri, assim, com muito detalhe. Então, às vezes, a pessoa chega e fala, eu quero essa porcelana, né? Tem gente que vai chegar pelo produto. Muita gente chega pelo produto. E, às vezes, a pessoa não sabe mesmo. Fala assim, olha, mas para ter porcelana, você precisa de uma identidade, de uma marca, de uma estampa. Você já tem? Não tenho, eu preciso disso. Eu falo, olha, precisar para casar, você não precisa. Mas se você tiver, eu tenho certeza que vai ficar muito mais legal. Aí eu começo a explicar, sabe? E as pessoas falam, nossa, como é que eu vou viver sem isso? Não tem como viver sem... Não tem como a gente viver sem identidade. É igual... Não tem como eu viver sem ter o refúgio. Eu ficava pensando nele. Não tem como. Não tem como. Ele é necessário. Nossa, eu vou lançar uma coisa... Porque agora a maternidade chegou com o projeto Renascer, né? Ele é lindo. Tá lá nos meus destaques do Instagram, quem quiser conhecer. E eu vou lançar uma coisa agora dele, assim... Nível refúgio. É mesmo? É. Nossa. Maravilhoso. E por quê? E tem tudo a ver, né? Renascer. Porque a gente renasce mesmo, né? Renasce. Depois que a gente é mãe. É impressionante. Isso. Ai, é muito lindo. Ô, Pri, muito obrigada por ter vindo. Vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Eu agradeço, gente. Cadê? Começa de qual? Pode começar do vestido de branco, no 3. Então, agradecer. Os meus patrocinadores sou eu mesma. Na maioria deles. Mas, então, a minha gente... empresa 1, a minha empresa 8ª, a minha empresa 6ª, a minha empresa 7ª. Presta atenção, me sigam, por favor, para mais conteúdos. Então, vocês vão... Além de seguir o empre.cast no Instagram, né? Ou no canal que você está assistindo aí do YouTube. Segue a gente vai trazer sempre conteúdo, mostrando... os bastidores mesmo, né? Por trás de toda a empresa, tem um empreendedor, quais a trajetória deles, desafios, as facilidades, né? Tentar aí pular algumas etapas que a gente sabe que quando a gente compartilha, o empreendedor fica feliz, né? Se sente realizado também com esse propósito de partilhar. E quem está ouvindo consegue cortar várias etapas, gente, que são desafiadoras, são difíceis, dói, né? No bolso, na alma. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui no Emprecast. Então, sigam a gente no Vestido de Branco, que é a parte de conteúdo aí que a gente tem para noivos e fornecedores, né? Vestido de Branco é uma rede de noivos.
que mais? Passa pro 4. A metamorfose mentoria, que são mentorias que a gente dá. A Pri é uma das nossas mentoradas. São mentorias que a gente dá. A Pri é uma das nossas mentoras. Faz parte do Buana, porque a lagarta, temos o casulo, a borboleta e depois o Buana, que é o coletivo de borboletas, que inclusive foi o seu projeto. O seu projeto. Eu ganhei um prêmio na faculdade. Isso. Então, outra coincidência. que isso? Essa câmera, desculpa. Então, essa câmera. Mais uma coincidência da borboleta. Foi isso. Buana, coletivo de borboletas, e Pri fez. Esse projeto estava pronto, na minha gaveta, guardado. Há anos atrás, né? Mas aqui, eu sentia, no dia que eu fiz ele... Olha que loucura. Eu falei assim, gente, um dia isso aqui vai servir pra alguma coisa. É ele e um outro que eu tenho aí, que eu não vou contar ainda, não. Mas bem que eu não podia contar, né? Porque depois um dia vai saber. Mas enfim, deixa pra próxima. Esse Buana, eu guardei ele e falei assim, gente, um dia isso aqui vai virar alguma coisa. Olha, porque não é possível, é bom isso aqui. Um dia vai me mostrar pra que ele surgiu. Foram muitas coincidências, gente, da história da borboleta, do casulo, um monte de coisa. E aí veio a metamorfose, como assim, eu acho que uma coisa tem muito a ver com o nosso propósito, né, Pri? Que é gerar transformações, né, mãe? Gerar transformações, né? A gente vê inúmeras possibilidades perto da gente. E é realmente muito grandioso, assim, esse trabalho que a gente está fazendo. Me acalenta bastante. Vamos lá, mais um. O certificado Trust é o certificado dos fornecedores, é como a gente homologa, Santo de Casa é homologada. É um certificado que talvez nem precisaria existir se todo mundo entregasse não só aquilo que prometeu, ou se preocupasse mesmo com o cliente. Mas, infelizmente, nosso mercado ele sofre calotes direto, né? Depois da pandemia, então, decoração, buffet. Então, as pessoas, às vezes, pegam ali esse contrato do cliente, não faz um fluxo de caixa adequado, enfim, na hora que vai entregar, meses ou anos depois, já não consegue entregar com o mesmo nível de qualidade. Muitos fornecedores têm um comportamento até fechar, depois mudam completamente. Então, o certificado Trust, ele tentou abranger ele com 16 indicadores, fatores jurídicos, financeiros e qualitativos, para que o seu evento, né, seja da forma como você sonhou, desejou e contratou. Porque as pessoas precisam entregar, no mínimo, o que está no contrato, né? Vamos lá, próxima. O Inés Studios. Deixa eu falar, esse tem que falar, Leno, porque esse não é meu. Então, patrocínio, vamos lá. Um dos nossos patrocinadores é o Estúdio Nessa, que a gente está fazendo esse podcast. Se você quiser fazer um podcast próprio, precisar filmar, gravação de estúdio, inclusive de música, gente, só entrar em contato com eles, falar que veio através do Imprecast ou de algumas das minhas empresas e vocês têm um descontinho de 10% aí no valor da hora da locação, tá? O que mais? A cafeteria... o B2B. O B2B, gente, é uma ferramenta de plataforma. A Pri acabou entrando, né, Pri? Se tornou associada. É ótimo. Porque na B2B a gente tem a compra e venda de serviços, né? E, além disso, itens de desapego também, como se fosse uma OLX. Recebemos ali o valor em bis e consumimos com outras empresas que também estão por ali. Hoje a gente tem quase 600 associados. Inclusive... A própria Ness Studios é um dos associados, então é uma forma que eu tive de criar algo que eu já queria, né? Sem ter que fazer uma descapitalização, comprometer meu fluxo de caixa, para uma ferramenta que vai me trazer negócios, né, em reais. Então, é uma parceria que a gente fez inicialmente, por exemplo, nós vamos fazer a parceria em bis, e a partir do momento que o podcast estiver mais envolvido, a gente vai fazer a parceria em reais. Então, ela acaba atraindo outras formas de negociar e outras possibilidades de parcerias ali que não existiriam se não tivesse uma plataforma assim, de permuta multilateral. Então, ela é para pequenos e médios empresários que tenham capacidade ociosa, algo parado. Quem vende serviço sempre tem ali alguns dias da semana que é mais parado. Quem vende produto tem um produto que está ali parado no estoque. Esse é o produto ou serviço ideal para você permutar na plataforma. E, com isso, você consome outras coisas. Contador, tráfego, né, gestão de redes sociais, coisas para consumo próprio, festinha de filho, um monte de coisa que a gente, no meu caso, eu adoro focar nisso, né? Viagens também, essa parte de lazer. Pode ir para próximo. E o COA, que é a cafeteria... Esse vai ser ótimo, dá um zoom. Esse vai vir nos melhores momentos. Eu jurava que tava assim. Nos melhores momentos, no zoom. Esse você não esquece, tá bom? Coloca esse assim, um super zoom. Então, gente, a COA é a cafeteria. Lá
no Luxemburgo, tô com cheirinho de café gostoso agora. Então, não perfume. Não pega. Vão lá tomar um cafezinho com a gente, tá bom? De segunda a segunda estamos abertos. E eu acho que acabou, né? Foi tudo. Ai, gente. Fechou com chave de ouro. O cabelo tá ótimo. Ainda bem que a cadeira deles não é de estofada. Arrasou. Ai, meu Deus. Então, pronto.